Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a questão do medo, os medos instintivos do ser humano, né? Essa é uma questão que já era muito estudada e muito falada no Egito Antigo. No templo de Kon-Ombo, eles estudavam sobre os 4 medos instintivos do ser humano. E vou contar um pouquinho sobre esse templo, que quando eu li sobre essa questão do medo relacionado ao templo que eles estudavam lá, eu fui procurar saber um pouquinho sobre esse templo. E a história do templo de Kon-Ombo, ele é um templo duplo, o que é muito raro. O que significa isso? Eles cultuavam 2 deuses nesse templo, o deus Horus e o deus Sobek. Os 2 deuses, eles eram irmãos. E Horus era o rei, né? Ele tinha o trono. Só que Sobek o invejava muito e Horus era muito amado pelo povo. E Sobek o invejava e o depois do trono, né? Tomou o trono do irmão. E como ficaram poucas pessoas do lado dele, poucas pessoas trabalhavam, ele fez um pacto com demônios para que os demônios produzissem na terra deles para poder ter alimento para o povo. Só que ao invés de nascer alimentos, de nascer o trigo, nascia ouro da terra que os demônios plantavam. E o povo continuou passando fome do mesmo jeito. Então Sobek teve que voltar atrás, procurar Horus e pedir para Horus voltar. E os 2 passaram a governar juntos. Eles passaram a reinar juntos. No último vídeo que eu fiz, eu falei um pouquinho da questão da luz e sombra, da gente achar um equilíbrio, e acho que esse templo e esse mito representa bem a equilibração entre luz e sombra. Ninguém é só luz, ninguém é só sombra, a gente precisa achar o caminho do meio, a gente precisa achar o equilíbrio. E foi isso que aconteceu com esses deuses, eles acharam o equilíbrio. E o que me despertou, assim, para ler essa questão sobre o templo de Kon-Ombo, no Egito, foi essa questão deles estudarem os medos instintivos nesse templo, né? Os sacerdotes de lá estudavam muito essa questão do medo. Os medos instintivos são 4. O medo do abandono, o medo de perder, o medo de enfrentar e o medo da morte. No meu trabalho, com os pacientes que eu atendo, eu sempre encontro esses medos, principalmente o medo de perder e o medo da morte, são os mais comuns. Só que o interessante é a gente ver que às vezes esse medo ele é despertado por alguma situação na nossa vida. Então, por exemplo, por que eu tenho medo da morte? Geralmente a pessoa já perdeu alguém, isso causou um trauma nela, alguém que morreu. Ou então as raízes podem ser diversas, depende da crença religiosa dela. Às vezes a pessoa acha que se ela morrer ela vai pro inferno, então ela tem medo da morte. Existem muitas coisas que despertam esses medos instintivos em nós. O medo de perder pessoas é muito comum, eu encontro bastante nas pessoas que eu atendo com o Theta Healing. E o interessante é a gente ver que esses medos, eles são a causa de todo o nosso sofrimento. Tudo que a gente sofre é porque existe um medo por trás daquilo. É esse medo que tá fazendo a gente sofrer. E o medo instintivo, ele não é de todo ruim, porque ele nos protege também. Quando a gente às vezes a gente precisa do medo para sobreviver, né? Por exemplo, a gente não pode reprogramar um paciente, alterar uma crença dele e instalar na mente dele que ele vai viver sem medo de morrer. Porque a pessoa também não pode ficar sem noção do perigo. A gente precisa ter esse medo que alerta a gente quando a gente está em alguma situação de perigo, certo? Mas você precisa dar ferramentas para a pessoa enfrentar esse medo, para esse medo não dominar ela. E por isso que o trabalho terapêutico é muito importante,
Ajuda a gente a dominar esses medos e saber quando a gente deve ouvir o medo e quando a gente deve dominar o medo. Porque existe o medo real, que a gente tá em uma situação de perigo mesmo, e existe aquele medo que foi desencadeado por algum trauma, por alguma situação de sofrimento. Como eu dei o exemplo, quando morre alguma pessoa da família, alguma pessoa próxima, ou quando você terminou um relacionamento e aí você fica com medo de perder as pessoas que você ama. E esse medo de perder, ele é muito interessante assim quando a gente estuda a psique humana. Porque às vezes as pessoas têm tanto medo de perder alguém que elas amam, que quando elas entram num relacionamento, elas se apaixonam. E no começo do relacionamento, a gente tá vivendo aquela coisa maravilhosa da paixão e tudo mais. E aos poucos, o relacionamento às vezes se torna abusivo. E a pessoa tem tanto medo de perder alguém que ela ama, de perder as pessoas, que ela se permite continuar nesse relacionamento abusivo, que ela permite que as pessoas maltratem ela, que as pessoas menosprezem ela. Então a gente precisa sim olhar para esses medos, entender o que está acontecendo e por que a gente está se colocando em situações desagradáveis na nossa vida, situações de sofrimento e de dor, certo? O medo do abandono também se relaciona muito com essa parte. Às vezes a gente tem medo de perder e a gente tem medo de ser abandonado, então a gente aceita situações de abuso na nossa vida. E o medo de enfrentar, ele é aquele medo que paralisa a gente. É aquele medo de não dar certo, é aquele medo de você fracassar, é aquele medo de você decepcionar alguém, é o medo de não ser perfeito, então você não enfrenta a vida. Esses medos que eu falei, o medo do abandono, o medo de perder, o medo de enfrentar e o medo da morte, eles são os 4 medos instintivos fundamentais do ser humano. Mas eles desencadeiam vários outros medos na nossa vida. Então é muito importante que as pessoas, para terem sucesso, para terem prosperidade, para terem relacionamentos saudáveis, as pessoas procurem alguma forma terapêutica para poder enfrentar esses medos, né? E perder esse medo de enfrentar também. Para você conseguir enfrentar os seus outros medos, você precisa trabalhar também o medo de enfrentar. Você precisa vencer ele em primeiro lugar. Quando você vence esse medo, você perde o medo de enfrentar, então você enfrenta os outros medos, certo? E é isso que eu queria falar sobre a questão do medo, do quanto é importante a gente trabalhar o medo. A pessoa corajosa não é aquela que, na verdade, não tem medo, mas é aquela que sabe dos seus medos e ela vence eles, ela enfrenta eles, ela não se deixa dominar pelos medos. Porque não existe ninguém que não tem medo. A gente sempre tem medo de alguma coisa, mas a gente não pode deixar o medo dominar a gente. A gente tem que deixar ele só nesse nível instintivo para que ele proteja a gente, pra gente sobreviver, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem. Gratidão, namastê.